Net Debt, EBITDA ou EBITDA, como vocês preferirem. Escolham. É o vencedor. Eu só digo isto porque eu tive esta dúvida no início. Parece que desligaram o botão Gits. Continuamos a ver os mercados a cair dia após dia, mesmo nesta fase de relatórios que, por norma, é uma fase boa para os mercados. Hoje vamos deixar um bocadinho de lado as empresas de crescimento, as empresas de hype e vamos olhar um bocadinho para empresas estáveis que pagam os dividendos. Como analisá-las e quais serão as melhores empresas de dividendos no mercado que temos hoje em dia. Olá a todos, bem-vindos ao canal Milionária em 10 anos. O meu nome é Lina e, caso alguém tenha esquecido, eu lancei um desafio a mim mesma de angariar capital equivalente a 1 milhão no prazo de 10 anos. Em 2020 e parcialmente em 2021 era relativamente fácil ver o portfólio crescer, contudo agora chegaram tempos atribulados. E hoje vou-vos falar de top 5 empresas de dividendos que temos no mercado, como analisá-las e um pequeno bónus no final do vídeo. Fiquem aí! Tenho andado em fase de exames na faculdade, tem sido noitadas de estudo umas atrás de outras e decidi fazer uma pausa para vos falar da pequena análise que fiz de empresas de dividendos e, em primeiro lugar, quero falar-vos dos critérios que eu usei para analisar as mesmas. Em primeiro lugar, temos o Debt Ratio, que é a relação entre os passivos e os ativos de uma empresa. A meu ver, é um critério muito importante porque se os passivos, se as dívidas de uma empresa forem demasiado elevados, a empresa pode decidir reduzir os dividendos ou até mesmo cancelar o pagamento dos mesmos temporariamente até alinhar as suas contas. Valores considerados aceitáveis são inferiores a 0,7, mas isso também depende muito do setor da empresa, da concorrência, ou seja, nós temos que analisar sempre no contexto. Mas vamos tomar como valor de referência 0,7. Segundo critério é o Quick Ratio e não tem nada a ver com o Bicwell. Este critério vai nos dizer se a empresa tem ativos que são fáceis de realizar, fáceis de vender caso a empresa precise urgentemente de dinheiro. Ou seja, ter liquidez para pagar as suas dívidas e idealmente tem de ser superior a 1. O próximo multiplicador, e para quem já me segue há algum tempo vai saber porque é que eu não gosto deste multiplicador, é o Net Debt EBITDA ou EBITDA, como vocês preferirem. Escolham. É o quociente líquido de uma empresa e o seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Podemos ver ainda este multiplicador como quantos EBITDA uma empresa precisa para saldar as suas dívidas. E idealmente este número tem de ser inferior a 3. Por fim, os últimos dois multiplicadores são bastante óbvios e já falámos deles nos vídeos anteriores. O primeiro é o Dividend Payout Ratio e o segundo é o Dividend Yield. Mas só para relembrar um pouco, o Dividend Payout Ratio é o rácio entre os dividendos pagos por uma empresa e os seus lucros e o Dividend Yield indica-nos o rendimento dos dividendos. Agora sim, vamos então ver as 5 ações de dividendos que eu analisei. Eu analisei mais. Simplesmente estas pareceram estar no top. E já com a primeira ação estamos a fugir dos Estados Unidos, o que na conjuntura atual até é bom. Southern Copper é uma empresa mexicana de mineração cujo produto principal é o cobre. O último ano foi excelente para a empresa, o que resultou numa melhoria dos coeficientes. Debt Ratio, que deve ser inferior a 0,7, relembro, é igual a 0,55, não ultrapassando 0,6 nos últimos 5 anos. Net Debt EBITDA igual a 0,67, o que significa que a dívida é bastante baixa em relação aos seus lucros. E o multiplicador Quick Ratio é igual a 2,8, o que é excelente. No que toca ao Dividend Payout Ratio, nós vemos que é igual a 0,78 e o rendimento dos dividendos é igual a 4,7. 4,7 é um rendimento muito bom, bastante acima da média dos dividendos pagos, por exemplo, das ações americanas. E nem é só da média, que a média acho que anda à volta de 1,4, se não me engano. Em segundo lugar temos a empresa Royal Bank of Canada com o ticker RY, com mais de 17 milhões de clientes no Canadá, Estados Unidos, entre outros.
O rácio do seu endividamento é de 0,94. Os lucros e os pagamentos dos dividendos crescem de ano para ano em 8% nos últimos 10 anos. Payout ratio é igual a 0,48%, significa que a empresa ainda tem muita margem para aumentar os seus dividendos. E o rendimento dos dividendos é igual a 3,5%, que também é muito bom. Para além disso, o preço da ação também sobe. Agora vamos espreitar o setor farmacêutico e aqui temos dois candidatos. Em primeiro lugar, a empresa Merck. É uma empresa americana com o ticker MRK, que desenvolve diversos medicamentos, incluindo contra a Covid. Tem dois ramos principais, medicamentos para pessoas e medicamentos para animais. A empresa já está no mercado há muito tempo, é uma empresa sólida, com o debt ratio igual a 0,61, quick ratio igual a 1,1, net debt EBITDA igual a 1,36. Nunca deixa de ser um desafio pronunciar isto. O payout ratio é igual a 0,91 e o rendimento dos dividendos é de 3,53%. Para além disso, a sua concorrente, a Pfizer, se bem que a Pfizer tem a vacina, a Merck não, mas são as duas concorrentes no rally para medicação contra a Covid, tem o rendimento dos seus dividendos igual a 3,44%, o rácio de endividamento é igual a 0,58, o quick ratio é igual a 1,2 e o net debt EBITDA está no seu mínimo histórico para a empresa desde sempre, 0,36. Para o pagamento dos dividendos, a empresa canaliza menos de metade dos seus lucros. O payout ratio é igual a 0,45. Por fim, temos a empresa fabricante de produtos aeroespaciais, a Lockheed Martin. Há muito mais a dizer sobre esta empresa, mas hoje estamos a avaliar mais os seus multiplicadores. O ticker dela é LMT e o debt ratio da Lockheed Martin é igual a 0,81, net debt EBITDA 0,66, quick ratio 1,17, payout ratio igual a 0,48 e o rendimento desses dividendos é igual a 3%. Para além disso, a empresa Lockheed Martin tem aumentado os mesmos em média 7% por ano. Como extra, ainda trago-vos dois rates, ou REITs, se vocês preferirem. Eu pessoalmente digo REITs. De um deles nós já falámos, mas pareceu muito pertinente para este vídeo, tendo em conta que os REITs pagam muito bons dividendos, por norma. Lembrem-se que aqui no caso dos REITs o payout ratio tem de ser sempre superior a 0,9 porque faz parte da própria legislação americana. E óbvio, em primeiro lugar temos o REIT adorado por todos, que toda a gente conhece, Realty Income com o ticker O. É um REIT de espaços comerciais com dividendos mensais, o que é ótimo, e o dividend yield igual a 4,4%. E também a Iron Mountain. Iron Mountain. É um REIT assim um bocadinho diferente, é uma empresa que se dedica ao armazenamento e processamento de dados e serviços de cloud e tem como arrendatários grandes nomes como a Google, a Amazon, etc. A rentabilidade dos seus dividendos é igual a 5,53%. Existem também muitos ETFs focados em empresas de dividendos e eu pessoalmente tentei explorar ao máximo esse tópico, tendo em conta a legislação em Portugal e tendo em conta que nós temos que pagar imposto sobre os dividendos, portanto não sai muito rentável se nós queremos acumular. Ou seja, a estratégia é a seguinte: se vocês já conseguiram acumular um certo capital que vos é suficiente e vocês querem agora somente viver dos vossos ativos, receber um rendimento passivo mensalmente ou de X em X tempo, empresas de dividendos é uma boa estratégia. Em contrapartida, se a ideia é ir acumulando capital, fazê-lo crescer o mais rápido possível, não é? Até conseguirem juntar o valor necessário para o FIRE, para a reforma ou para outro tipo de objetivos que vocês tenham. Infelizmente em Portugal, empresas de dividendos não é a melhor opção, porque temos que pagar imposto sobre cada dividendo que recebemos. E devido a isso fui espreitar que tipo de ETFs acumulativos é que nós temos por aí
para conseguir pôr o juro composto a funcionar ao máximo, ou seja, a empresa paga dividendos, isso fica dentro do ETF, fica a acumular, nós não recebemos nada na conta, mas assim o juro composto incide sobre o juro composto e a nossa conta aumenta. Como exemplo desses dividendos, nós temos um ETF que é focado nos Dividend Aristocrats, ou seja, aquelas empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos e aumentam de ano para ano os seus dividendos. E este ETF em questão é o SPDR, S&P US Dividend Aristocrats. Este é um ETF distributivo focado no mercado americano e focado nas empresas de dividendos, mas também temos opções de ETFs acumulativos, como por exemplo o de Vanguard All World, com rentabilidade de 3,05%, ou o Wisdom Tree, com rentabilidade de 5,23%. É importante também analisar o que está dentro desses ETFs, porque por norma as pessoas compram vários ETFs para diversificar, mas pode acontecer que vocês estão a incidir sempre sobre a mesma geografia e sobre o mesmo setor. Por exemplo, se vocês comprarem um ETF All World, depois comprarem um ETF de Dividend Aristocrats e depois comprarem uma empresa de energia e por alguma razão nos três vocês têm uma grande percentagem da Apple e vocês com isso não estão a diversificar, infelizmente, e portanto quando há turbulência no mercado, todos os vossos ETFs vão sofrer também. Por isso, analisar muito bem, seguir a estratégia que foi definida no início, não estar sempre a olhar para o broker, estar confiante e continuar a investir, porque, acima de tudo, o mais importante é dar tempo ao tempo para que o juro composto funcione a nosso favor, é continuarmos a investir, aconteça o que acontecer, irmos colocando e que isso se torne uma rotina para nós. Vou colocar também no Instagram mais algumas ideias de empresas com bons dividendos, por isso passem por lá. Por hoje é tudo. Peço só a vossa ajuda com like neste vídeo, subscrever o canal caso não estejam subscritos, porque eu preciso deste boost neste momento, nesta fase de exames, por isso todo o suporte é bem-vindo, todo o apoio é bem-vindo. Muito obrigada, boa sorte, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco. O ecrã foi abaixo, porque dividendos, come on, não é empresas de hype. Isso não significa que daqui a um ano vai ser 10%, ok? 7% dos 3. Eu só digo isto porque eu tive esta dúvida no início. E agora estou a pensar quantas disso é. Eu estou a estudar matemática. Sei fazer contas. Juro. Minha mãe testou-me.